Oi, eu sou a Amanda e eu vou falar a lição dos adolescentes. Hoje é a lição 6, Pescadores de Homens. Eu vou ler o texto-chave agora. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Lucas 5, 8-11. Ontem a gente viu o resumo da história dessa semana, mas agora a gente vai ver ela completinha. Jesus estava andando tranquilo, queria ficar sozinho, então por isso que ele estava lá perto dos barcos, né? Mas com Jesus sempre tem alguém atrás dele, e não demorou muito para a multidão ficar aglomerada em cima dele. Aí ele começou a pregar para as pessoas e para ficar mais cômodo, ele subiu no barco de Pedro e pediu para ele se afastar um pouco da margem. E de lá todo mundo conseguia ver ele direitinho e ouvir, e aí ficava melhor para ele pregar. Depois que ele terminou de falar, ele mandou Pedro ir para as águas mais profundas e jogar a rede no mar. Mas Pedro estava desanimado, tinha sido uma noite ruim. Ele trabalhou a noite toda e não conseguiu pescar um peixe sequer. E durante essas horas de solidão, ele ficou pensando em João Batista. Eu vou ler agora o trecho do livro O Libertador, que fala exatamente o que ele estava pensando. Durante aquelas horas solitárias, ficou pensando em João Batista em sua cela, no que poderia ter acontecido a Jesus e seus seguidores, no fiasco da missão deles na Judéia e no ódio dos sacerdotes e rabinos. Olhando para as redes vazias, o futuro parecia escuro e desanimador. Aí Pedro falou para Jesus que ele tinha pescado a noite toda e não tinha conseguido pescar nada, né? Mas falou: porque é você que está pedindo, eu vou fazer isso. E quando ele puxou a rede de volta, quase não conseguia puxar, né? Tinha muito peixe mesmo. E tanto que ele precisou pedir ajuda para o outro barco, que era o barco de Tiago e de João. E mesmo assim, quando eles conseguiram puxar a rede, os dois barcos estavam quase afundando. E isso fez Pedro ver que isso realmente era um milagre. Foi o maior milagre que Pedro já viu. Fez ele ver que Jesus controlava até mesmo a natureza. E aí ele ficou com vergonha da falta de fé dele e se achou indigno de ficar na presença de Jesus. Então ele se prostrou aos pés de Jesus e pediu para ele se afastar, porque ele não merecia estar perto de Jesus. Mas Jesus fez o contrário. Ao invés disso, convidou Pedro e os outros que estavam com ele para serem pescadores de homem. E aí, depois disso, imediatamente, Pedro, André, Tiago e João foram e seguiram Jesus. Eles já eram seguidores de Jesus. Pedro, André e João, pelo menos. Eles três já seguiam Jesus. Já acompanhavam Jesus desde o batismo dele. Mas eles não tinham abandonado tudo ainda. Foi naquele momento que eles deixaram de ser só seguidores para serem discípulos. E eles fizeram isso porque eles perceberam que Jesus era mesmo o Messias, que podiam confiar nele e que não importa o que acontecesse, Jesus ia suprir suas necessidades. E aí, por hoje é só, mas durante essa semana a gente vai ver cada pedacinho dessa história. E tchau, até amanhã.